Ocultos em nosso passado mítico e histórico estão segredos de visitantes extraterrestres. Eles cruzam o sistema solar para nos oferecer pistas sobre o planeta e o universo. Nós, contudo, precisamos decifrar essas pistas. Mas será que esses visitantes podem extinguir civilizações? Será que destruíram os dinossauros ou que trouxeram a vida à Terra? O que são eles? Meteoros, cometas e asteroides? A pergunta não é se, mas quando o próximo impacto mortal acontecerá. Assistam agora a Meteoros, Fogo no Céu. É manhã em Boston. Crianças vão para a escola. A louca corrida até o trabalho se inicia e logo perde o passo apressado. Do centro da cidade até a rua Newbury, bem próxima da praia, a cidade recebe um novo dia. Mas, a milhares de quilômetros no espaço, um meteoroide viaja em direção à Terra a mais de 75 mil quilômetros por hora. Com 40 metros de diâmetro, ele tem o tamanho de um edifício baixo, mas ainda é pequeno demais para os astrônomos identificarem a tempo antes do impacto. Viajando pelo espaço há mais tempo do que o período de existência de vida na Terra, sua jornada interplanetária logo chegará a um fim violento quando a gravidade do nosso planeta o capturar. A massa rochosa invade a atmosfera, onde a resistência do ar a desacelera um pouco e a esquenta, fazendo-a se transformar em uma bola de fogo, até que a rocha, por fim, explode. Uma onda de choque com a força de 3 megatons de TNT atinge o solo. O ar quente resultante do impacto viaja a mais de 3.000 quilômetros por hora, fazendo ruir todos os edifícios por perto. Casas explodem e são destruídas. A explosão pode ser vista e ouvida a mais de 300 quilômetros de distância em Nova York. No centro de Boston, a terra está arrasada. A devastação é impressionante. Centenas de edifícios destruídos, dezenas de milhares de mortos. As perdas são incalculáveis, alcançando a casa dos bilhões de dólares. A cidade está em ruínas e pode levar anos, até mesmo décadas, para se recuperar. É claro que essas imagens são produto da tecnologia de Hollywood. Boston está perfeitamente bem. Por sorte, nenhum meteorito de 40 metros de diâmetro já demoliu metrópoles como Boston até hoje. Estimates of the rates at which these things hit the earth have gone up and down like hemlines over the years. 1970, people thought maybe once every 2,000 years. I think 100 years is a more accurate picture. O que são esses objetos que caem do céu? Pedras e ferros chamados meteoroides que orbitam o Sol. Na maior parte, são pequenos, até mesmo microscópicos, e surgiram quando nosso sistema solar se formou há 4 bilhões e meio de anos. Talvez seja preciso recordar um pouco do básico em astronomia. Nosso sistema solar evoluiu a partir de um disco rotativo de gás e poeira. A gravidade reuniu esses gases e poeiras interestelares em pedaços de material rochoso que cresceram com o tempo, transformando-se nos 9 planetas. No centro, a força gravitacional do astro solar mantém os corpos celestes em órbita, mas cada planeta possui também gravidade própria. A força gravitacional de Júpiter é tão imensa que atrai os objetos próximos em sua direção, mesmo enquanto a gravidade solar os puxa na direção contrária. Por conta desse cabo de guerra gravitacional, o nosso sistema solar sente a falta de um planeta.
In the large space between Mars and Jupiter, where many people always suppose a planet belonged, the gravitational pull of Jupiter prevented the growth of a large planet, and we settled for thousands and thousands of small ones. Essas rochas formam um anel orbital chamado de cinturão de asteroides. Um asteroide é simplesmente um meteoroide especialmente grande, que normalmente tem de 9 a 900 quilômetros de circunferência. Mas a maioria dos meteoroides é pequena, e a força gravitacional de Júpiter também os influencia. When they get perturbed into an orbit which is too close to Jupiter, they will be swung by Jupiter's immense gravitational field, either into the inner solar system or out. And when they come in, of course, they become Earth-crossing asteroids if they come across the Earth's orbit. Quando cruzam com a órbita da Terra, poderão colidir com ela. Fora do cinturão de asteroides, existem outros corpos celestes, como meteoroides e cometas esparsos. Os cometas são bolas de sujeira, gás e rochas congeladas, formados nos pontos mais distantes do sistema solar. Eles também orbitam o Sol. As the comet approaches the sun, the ice vaporizes, releases some of the dust, dirt, which make a big fuzzy head. Some of the finer dust goes into the tail. Apesar de cometas raramente atingirem a Terra, a sujeira de sua cauda muitas vezes invade nossa atmosfera. Nosso planeta ganha, todos os anos, dezenas de milhares de toneladas com esses corpos espaciais de rápido movimento. The body enters from the coldness of space at cosmic velocity and immediately begins to slow down because of friction with the atmosphere. A atmosfera da Terra se estende por mais de 1000 quilômetros acima do planeta e é formada, na maior parte, de nitrogênio e oxigênio. Se o corpo invasor for grande o bastante, do tamanho de um grão de areia, ele se incendiará em um fenômeno visível conhecido como meteoro ou estrela cadente. We see it without a telescope. It's just very bright. And so for 2 seconds, a speck of dust can brighten up the sky so that we see it as a meteor. Mas alguns meteoroides são grandes o suficiente para atravessar a atmosfera sem se queimar completamente. Quando eles aterrissam, são chamados de meteoritos. Things that we find on the ground, that's what a meteorite is. It doesn't become a meteorite till it actually lands on the ground. Recapitulando, no espaço é um meteoroide. Um meteoroide muito grande é um asteroide. Se brilha na atmosfera, é um meteoro. Se aterrissou, é um meteorito. Os meteoritos, na grande maioria, são pequenos, entram sem ser percebidos e aterrissam sem causar problemas. Ocasionalmente, eles produzem verdadeiras bolas de fogo à medida que desaceleram pela atmosfera. Em 1992, partes da costa leste da América do Norte testemunharam uma espetacular bola de fogo. On a Friday evening during the football season, a meteorite came up the Appalachian and it was an immense fireball, broke into pieces. A young woman named Michelle Knapp was sitting in her apartment and heard a great crash outside, went to investigate and found her car bashed in. It proved, of course, to be a meteorite. Outro meteorito foi testemunhado em 1972 em Jackson Hole, Wyoming. Este durante o dia. Came through the atmosphere and went right past the mountains. Às vezes, os meteoritos são bastante assustadores.
Em 1953, um jornal de Boston relatou que um operário fora atingido diretamente no capacete por um meteorito. 1954, um meteorito atravessou um telhado, ricocheteou e atingiu uma mulher sentada em seu sofá. 1971, Wethersfield, Connecticut, um pequeno meteorito perfurou o teto de uma casa. 11 anos depois, outro meteorito atingiu uma casa localizada a menos de 2 quilômetros de distância. Mas esses são exemplos de objetos pequenos. Existem, no entanto, gigantes sorrateiros viajando pelo nosso sistema solar. As colisões com os maiores são raras, mas quando acontecem, causam catástrofes globais. A ciência demorou a reconhecer essa ameaça. Apenas 40 anos atrás, a maioria dos especialistas ainda não tinha certeza de que asteroides e cometas sequer chegavam a atingir a Terra. So many people doubted it. Geologists, biologists, anthropologists doubted it, and they didn't know the significance of all of it and how interrelated an impact could be. À medida que conhecemos melhor esses monstros do céu, alteramos a percepção da história do nosso planeta e de sua segurança. Quando fomos atingidos no passado? O que aconteceria se fôssemos atingidos hoje? Nosso passado pode oferecer pistas geológicas e históricas. Um típico amanhecer no terceiro planeta, a partir do Sol, 65 milhões de anos atrás. O céu está repleto de pterodátilos famintos. O poderoso tiranossauro busca sua próxima presa. Da margem oceânica ao norte até o topo das montanhas do que é hoje a América Central, as criaturas se preparam para um novo dia. Mas, a milhares de quilômetros no espaço, um monstro está se dirigindo à Terra a mais de 65 mil quilômetros horários. Um asteroide de ferro voa para uma inevitável e violenta colisão com o planeta Terra. Com cerca de 10 quilômetros de ponta a ponta, ele tem praticamente o tamanho do Monte Everest. Grande demais para passar despercebido, ele é capturado pela gravidade da Terra e inicia sua rápida viagem pela atmosfera. Mas suas imensas proporções o impedem de desacelerar ou se fragmentar. O asteroide atinge o planeta com a força de 100 milhões de megatons de TNT. O equivalente a mais de 7,5 bilhões de bombas de Hiroshima, criando uma cratera de 270 quilômetros de diâmetro. Uma bola de fogo, com raio de 285 quilômetros, incinera tudo o que está a seu alcance. A 1.600 quilômetros de distância, uma ventania superaquecida, viajando a quase 740 quilômetros horários, incendeia o que cruza seu caminho. A até 320 quilômetros do impacto, a massa de rocha fundida, expelida após a explosão inicial, enterra as criaturas. Espécies desaparecem em minutos. Em horas, o calor gerado pela colisão eleva a temperatura a níveis abrasadores em todo o planeta, cozinhando quase todos os seres terrestres. As criaturas que restaram lutam para sobreviver, mas sua provação ainda não chegou ao fim. Os raios solares somem rapidamente em um ambiente de sujeira e fuligem que dura anos. A Terra é uma paisagem desoladora. Quase 70% das espécies desaparecem. Uma era glacial envolve o planeta durante anos. Apenas as mais fortes criaturas resistem. Mas será que isso realmente aconteceu? Esse cenário, baseado na teoria da extinção dos dinossauros, foi recebido com ceticismo ao ser apresentado nos anos 70. Geologists and paleontologists were certainly doubtful that this
idea of a giant impact being the cause was valid. It was quite a shift from the things they'd been thinking about, like climate change or disease. Suffice to say, a lot of people initially really didn't like the idea. Foi preciso um geólogo para fazer as pessoas mudarem de ideia. Enquanto trabalhava em uma escavação em Gubbio, Itália, nos anos 70, Walter Álvares ficou intrigado com uma estreita e escura camada de solo na fronteira KT, a linha que separa o período Cretáceo do período Terciário. Ele debateu a questão com o pai, o físico vencedor do Prêmio Nobel, Louis Álvares. The Earth is a book, her story told in pages of rock. And at this particular outcropping of rock in Italy, they found out that up until 65 million years ago, there were a lot of these little fossil animals all over the place. And then, none. They just vanished, like they just said, okay, we're done. In between, this tiny little layer of dust. And they looked at that dust, and they found that it had a very high concentration of iridium. Irídio é um elemento químico, um metal encontrado em quantidades diminutas na crosta terrestre de 42 quilômetros de espessura. Como tamanha quantidade do elemento poderia ter sido depositada em tão estreita camada de solo? A resposta estava além do mistério dos fósseis presos sob a fronteira KT. O irídio não foi encontrado apenas na Itália, mas em todas as partes da fronteira KT. As pistas apontavam para o céu. Cometas e asteroides são ricos em irídio. And it was this iridium layer which seemed to be a ubiquitous feature which led them to propose ultimately that there was a giant impact, an asteroid as they put it, crashing into Earth and leaving its signature, its telltale iridium. A explosão teria espalhado partículas de irídio pela atmosfera, de modo que o elemento passasse a integrar toda a superfície da Terra, exatamente na época em que a maioria dos seres vivos desapareceu. They got the idea that this disappearance was probably not over hundreds of thousands of years. It may have been over a century. Then they thought it may have been over a few months. And then they thought it might have been over a few weeks. A ciência, desacostumada a mudanças abruptas, preferia o uniformitarianismo, a ideia de que a Terra evoluiu lentamente e com pequenas mudanças ao longo do tempo. As montanhas surgiram e depois foram erodidas era após era. A vida se desenvolveu gradualmente e de modo ininterrupto a partir de organismos unicelulares. A nova teoria, por sua vez, abraçava uma ideia chamada de catastrofismo, que afirmava que os eventos terrestres eram ocasionalmente deflagrados por grandes calamidades globais. Em outras palavras, eventos catastróficos como impactos de asteroides. When I'm out observing here on a dark night, I look up at the night sky and I imagine myself talking with the Earth. And I hear the Earth answering, yeah, it's peaceful now. But I could tell you about nights when asteroids and comets came out of that sky that you're enjoying so much. And have done such devastation that I shudder to think of it. Eras atrás, o sistema solar era um lugar mais violento. Os impactos na Terra eram mais comuns, mas muitos asteroides e cometas desde então se chocaram contra outros planetas ou acabaram expulsos do sistema solar. Hoje, o cinturão de asteroides tem apenas 5% do material que continha há 4 bilhões de anos. Ainda assim, os monstros continuaram pairando no sistema solar. Walter e Louis Álvares, com seus colegas, propuseram então que um deles havia feito os dinossauros desaparecerem. Só existia um porém. There was a big impact, it should have made a big crater. So where is the crater? Ninguém iria acreditar que um gigantesco impacto extinguiu os dinossauros se uma imensa cratera não fosse encontrada para comprovar a teoria.
Então, a busca foi iniciada. Mas enquanto alguns cientistas começaram a procurar pela antiga cratera, outros passaram a se perguntar se não existiam evidências de impactos menores e mais recentes. Será que meteoros haviam atingido a Terra mais recentemente, abrigando-se no obscuro campo dos mitos e lendas? Foto tirada na Casa Azul de Frida Kahlo em abril de 1937. O primeiro da direita é José Escudeiro, meu bisavô. Meu avô, Jorge Ariola, na moto BMW em Heidelberg em 1934, quando Adolf Hitler era chanceler do Reich e visitava a cidade naquele dia. Foto tirada em 1930. Meu avô Aurélio Moya Menezes modificou um veículo de sua propriedade e o transformou em um carro de corrida. Fotos para o futuro. Acesse www.thc.tv. Envie suas fotos e faça parte de nossa memória. Somente por The History Channel. Conheçam Bob Haig, o Homem Meteorito. Com pouco mais que uma pá, um detector de metais e olhos aguçados, Haig procura meteoritos, as estrelas cadentes duras o bastante para chegar até o solo terrestre. Em um campo repleto de geólogos, astrônomos e cientistas de foguetes, Haig está mais para Indiana Jones. Ele viajou o mundo buscando souvenirs extraterrestres. I like to say that they've taken me all over the solar system, and they really have. I've searched from Argentina, Australia, South America, Africa, because this is treasure. There are a lot of different kinds of meteorites, and some are more valuable than others. If you find the right meteorite, you could maybe pay your house off. I've seen people driving new cars from finding meteorites. Haig ganha a vida encontrando e vendendo meteoritos. Ao longo dos anos, desenvolveu um olhar apurado para achá-los no campo, e essa é uma habilidade que ele está disposto a ensinar. If you want to find meteorites, you have to first learn about meteorites. You have to know what they look like. A freshly fallen meteorite will have a melted black burnt skin on the outside of it. It's going so fast, this frozen rock flash fries to this black melted skin. Then there's iron meteorites, so iron's very heavy, it rusts, a magnet will stick to it, it can be picked up with a metal detector. That's the sound you want, guys. You hear that? That's a super high pitch. Hold on. There it is. Yeah. Here you go. That's an iron meteorite. That's what we're looking for. Woo! Bob vende seus achados a museus, instituições de pesquisa e colecionadores particulares. Typical iron meteorites can be worth, $100 a pound or something like that. They can be worth prices like diamonds. You're not going to probably find a diamond in your backyard, but you could find a meteorite. We got one! Um meteorito semelhante a este atinge a Terra a cada 10 horas aproximadamente. Apesar do lucrativo negócio, Haig é mais do que um caçador de tesouros cósmicos. Acima de tudo, é um colecionador entusiasta. This is another nice one in the collection. This is one we call the Meteorite Man. It has a little character to it, a little bit of pizzazz. It'll up the price and make it a little bit more desirable. So this meteorite has actually traveled all the way around the world from Singapore, South Africa, London, and back to Tucson when I rebought it again. This is a freshly fallen stone meteorite here from Argentina. This one's called La Criolla. It fell in the mayor's yard. They give me a chance to participate in the space program. Really, it's a way to go to the moon and go to Mars and have the stars without leaving the planet. Colecionar meteoritos não é um fenômeno moderno. Antigos caçadores de meteoritos também consideravam valiosas estas rochas do céu, mas por motivos diferentes. Os meteoritos de ferro eram especiais para as primeiras civilizações. O metal era muito duro, mas podia ser moldado em ferramentas e armas, dando início à Idade do Ferro no desenvolvimento humano.
You can imagine in ancient times, because it fell with huge explosions and a fireball and this rock lands at this person's feet, this iron rock. It really was sent from heaven. If you could make a knife out of iron, you had something that nobody had. Com o tempo, os meteoritos passaram a estar no centro de rituais civis e religiosos de outras culturas antigas. Muitos deles foram encontrados em tumbas e em velhas catacumbas. Uma rocha curiosa de origem desconhecida é reverenciada em Meca. Por conta de sua aparência escura e textura incomum, alguns já especularam que a pedra negra da Kaaba, em direção à qual os muçulmanos se voltam para rezar 5 vezes ao dia, pode ser um meteorito. O que se diz é que a pedra, antes branca, foi dada a Adão após sua expulsão do paraíso. E que se tornou negra ao absorver os pecados dos peregrinos que a tocam e beijam. Como a rocha é cultuada, nunca foi testada para se comprovar que é meteorítica. Os meteoritos podem ter sido transformados em armas e louvados em altares. Mas o fenômeno que produz a estrela cadente muitas vezes foi compreendido como um sinal dos deuses. O imperador Constantino pode ter interpretado um meteoro dessa forma, dando novo rumo à história por esse motivo. No ano 312, Constantino se via em desvantagem numérica às vésperas de uma batalha e, desesperado, rezou ao deus cristão por orientação. Então, uma visão surgiu. O exército de Constantino afirmou ter visto uma cruz resplandecente no céu. Constantino venceu a batalha e creditou a vitória ao cristianismo, estabelecendo a crença como a religião do império. He was responsible for changing really the course of Western civilization. And there is a theory that that change came after he saw a fireball, a bright meteor in the sky. Mas pode existir também uma verdadeira relação de causa e efeito entre impactos meteoríticos e lendas antigas. Para encontrá-la, nós começamos examinando textos da antiguidade. Arqueólogos nos dizem que lendas apocalípticas surgiram simultaneamente em culturas da Idade do Bronze, em todo o Oriente Médio e no Oriente Distante, inclusive na Grécia Antiga. Essas mesmas culturas também declinaram de forma drástica, basicamente na mesma época. Historiadores se referem a esse declínio como a Idade das Trevas gregas, muito embora o impacto tenha sido sentido em toda a região. Uma teoria sugere que um grande meteorito atingiu a Terra em algum ponto do Oriente Médio, criando uma bola de fogo e, consequentemente, uma nuvem de fumaça que obscureceu o Sol, provocando secas e problemas nas colheitas. Isso explicaria o cenário das lendas. Mas evidências desse cataclismo podem existir até mesmo em anéis nos troncos das árvores. I'm a dendrochronologist. That's someone who studies tree rings. And we identified a series of what we called narrowest ring events. These were points in time precisely dated by the tree rings where a lot of trees all agreed it was the worst conditions they had seen during their lifetime. And the dates which this produced were really quite interesting. Se o impacto de um meteoro levantou escombros suficientes na atmosfera, pode ter obscurecido o Sol que dá energia às árvores, fazendo-as formar anéis mais estreitos. Um dos eventos de anéis estreitos que Bailey encontrou poderia remontar ao declínio da Idade do Bronze. So I was intrigued by the fact that our trees showed something like 18 years of narrow rings, implying some sort of really quite severe event. So I became interested in the catastrophic nature of these events. Mas a pesquisa de Bailey também revelou uma anomalia muito mais recente que o evento da Idade do Bronze. The latest of these events was at 540 AD, and what was potentially interesting about that is that it's well into the historic period. So my feeling was, well, here's an event which we should be able to go to the historical record and find out a bit more about. Bailey buscou referências sobre chamas no céu. O que ele descobriu foi um breve, porém dramático buraco negro de informações. It is truly a dark age. There is essentially no good written information
just around 540 AD. Os registros históricos são curiosamente vagos, mas quando Bailey pesquisou os registros mitológicos, deu de cara com dragões. As lendas de dragões, que também podem ser encontradas na mitologia chinesa antiga e na mitologia maia, reapareceram na Grã-Bretanha no século VI. It's interesting that the dragon is often described as having a red tail, and a great comet has a red smoky tail. And appearance of these dragons have been associated with a blast on the ground, trees being burned, being pushed over, hot winds, the ground shaking and so on. Mas nem todos concordam que Bailey tenha descoberto provas de um impacto ou do voo próximo de um cometa com o estudo dos anéis das árvores. We have to be very skeptical about the literal meaning of these traditions, because we have to remember these are not eyewitness accounts. I'm merely trying to interpret what the trees are saying, and the trees worldwide, remember, are saying that this was a global environmental downturn, and I think we need to get to the bottom of that. Evidências circunstanciais nos registros históricos e míticos de tempos antigos podem indicar que humanos presenciaram impactos provocados por objetos vindos diretamente do espaço e que sofreram muito com eles. Mas e as provas concretas? Seria necessária a espetacular queda de um meteoro em uma pequena vila da França para dar início à viagem da superstição à ciência. Geólogos e astrônomos costumam se entusiasmar com meteoritos, e não apenas porque eles são raros, mas porque são mais do que ferro e pedra. Meteorites are samples of some of the oldest, most primitive parts of our solar system. And by understanding the starting materials and understanding what we have now as planets, we can put together stories of how worlds are made. Nós sabemos o que sabemos sobre as origens do Sistema Solar e, por extensão, do Universo, com base principalmente no que descobrimos em meteoritos. A Universidade do Estado do Arizona tem a maior coleção universitária de meteoritos do mundo. There's two types of meteorites, the stones and the irons. The most common type is the chondrite, the stone meteorite, which typically looks like this on the outside, a kind of a rusty brown looking rock, and on the inside has little tiny flakes of nickel iron metal. A few meteorites, about 3 out of 100, are made entirely of that nickel iron metal. If you take an iron meteorite and you cut it with a real tough saw, and remember it's solid steel inside, and then you throw some acid on it, you'll see that a meteorite has a very unique special pattern. It's like its own little fingerprint called a Widmanstatten pattern. And that shows you that they're made of giant crystals because they cooled. It took millions of years for these things to cool. The iron meteorites, you start getting more and more things mixed up inside of them. And sometimes you get a very, very beautiful kind of meteorite. This is called a palisite. And a palisite has beautiful yellow crystals inside of it. You can see it's a mix of both iron and stone, and the stone is peridot. Os estudiosos aprenderam muito sobre nosso sistema solar com esses visitantes extraterrestres. É surpreendente, portanto, que a ciência tenha questionado sua existência até um passado não muito distante. Durante o século XV, as pessoas viam o universo pelo prisma de dois conceitos. Com base nos escritos de Aristóteles, afirmava que o céu é perfeito, consistindo apenas do Sol, dos planetas e da Terra. Space was deemed to be empty, absolutely clear of all bodies and phenomena. O outro conceito, aceito pelos mais supersticiosos, dizia que Deus podia fazer qualquer coisa acontecer, até mesmo lançar pedras do céu. Mas levou séculos para a ciência aceitar a ideia de que pedras podiam cair do céu. Um dos primeiros marcos na viagem da superstição à ciência se deu no ano de 1492,
quando um meteorito de pedra caiu na pequena vila de Ensisheim, no Vale do Reno. No dia 7 de novembro, uma explosão sônica alarmou os moradores da vila. Uma bola de fogo gigante, visível de cima a baixo do Reno, cruzou o céu. Um garoto de 12 anos viu a pedra cair no campo. Ele voltou com outras pessoas. O grupo descobriu uma cratera com uma grande pedra no fundo. O que torna o acontecimento importante é o fato de esta ter sido a primeira vez na história moderna em que uma rocha foi vista caindo do céu e depois recuperada. O arquiduque austríaco Maximiliano, que logo seria imperador de Roma, passava perto de Ensisheim a caminho de uma batalha contra os franceses e interpretou a queda da rocha como um bom presságio. Ele passou a proteger a pedra dos habitantes da vila que já começavam a fazer souvenirs com lascas daquele sinal de Deus. The meteorite was kept in the church. People took care of that meteorite days and nights because this stone was considered to be a sign of God. Pouco tempo depois, Maximiliano enfrentou os franceses e venceu. Cronistas creditaram a vitória à pedra. A cidade de Ensisheim ainda preza seu tesouro. Na verdade, um grupo chamado de Irmandade de São Jorge do Meteorito guarda a pedra, pesando-a anualmente em um ritual especial. We are very lucky, very proud having a meteorite kept in our museum. Apesar da inescapável realidade desta rocha, muitos ainda interpretavam a queda pelo prisma da superstição ou descartavam-na como uma fraude. Muito embora houvesse testemunhas, os estudiosos ainda não estavam convencidos. Levaria mais 300 anos para que a ciência aceitasse o que a cultura popular já sabia, que pedras realmente caem do céu. Often is the case that academics who know their subject don't accept the word of ordinary people. Astrônomos da época acreditavam que os meteoritos vinham de vulcões ou de raios que atingiam pedras no solo. Mas geólogos já tinham, na época, analisado quimicamente diversas das chamadas rochas espaciais e descoberto um surpreendente fator comum. Todas elas tinham grãos de ferro e níquel em sua composição. Pedras encontradas na Terra não contêm ligas de níquel e ferro, porque as condições existentes na superfície do planeta não permitem que elas se formem. Então, em 1794, Ernst Chladni, um médico alemão com interesse em astronomia, propôs a herética ideia de que os meteoritos vinham do espaço. Os especialistas não o levaram a sério, mas Chladni surgiu no momento exato. Ele publicou um livro com sua teoria em 1794, às vésperas de 10 anos de espetaculares quedas de meteoritos. Cada uma delas oferecendo mais provas de sua corrente de pensamento. A prova final veio em abril de 1803, em uma vila francesa chamada L'Aigle, quando uma nuvem se aproximou no rumo sudeste. Em seguida, uma explosão ecoou por todo o campo. De repente, quase 3.000 pedras choveram sobre a cidade, cobrindo uma área elíptica e bastante larga. The Minister of the Interior assigned the young mineralogist Jean-Baptiste Biot to go and look into the matter. And he did a masterly investigation. He found extremely good evidence of what and where the fall had occurred. Biot levantou tantas evidências que foi capaz de determinar a velocidade e a trajetória do meteoro, assim como o ponto onde ele explodira no ar. A alta velocidade do meteoro por si só já sugeria que sua origem tinha de ser extraterrestre.
Finalmente, havia a característica taxa de ferro e níquel nas pedras que ele coletou. And he said, I hope now I have laid to rest one of the most remarkable phenomenon ever imagined by man. O sistema solar deixou de ser tão perfeito, limpo e desprovido de outros corpos celestiais. Os astrônomos tinham de repensar a ideia que faziam do céu. Estes visitantes extraterrestres destruíram a compreensão de gerações de cientistas a respeito de seu mundo. Mas que outras teorias estes visitantes rochosos iriam desafiar? E quais outros mundos eles haviam destruído? O Museu Americano de História Natural, em Nova York, abriga uma das maiores coleções de meteoritos do mundo. We have over 1,400 specimens of different meteorites, and we make them available to researchers all over the world to determine the compositions of the meteorites. Os visitantes podem ver e até mesmo tocar pequenas rochas vindas de pontos distantes do sistema solar. Mas o museu também abriga este monstruoso meteorito. Ele é do tamanho de um Fusca e 40 vezes mais pesado. It's the largest meteorite in captivity, the largest one in any museum. A história deste gigante chamado Aniguito e de duas outras partes do mesmo meteorito encontradas perto dele e que acabaram no museu remonta a um período entre 10 e 100 mil anos atrás, na Era do Gelo, e a um lugar hoje conhecido como Cape York, na Groenlândia. These were found by the Inuit people centuries ago. They were chipped to get little pieces of iron that could then be embedded in the tips of spears to use as scrapers, harpoon tips. Um dos exploradores mais celebrados da história, Robert Peary, soube da fonte Inuit de ferro em uma visita à Groenlândia em 1894. Ninguém sabe como os Inuit se sentiram, mas Peary decidiu levar as pedras como espécimes de pesquisa. The guide showed him where a couple of these smaller specimens were, but he heard about this bigger piece on an island, and he went and found this piece, but it was so massive at 34 tons that he could not put it on his ship. So they came back again in 1897. Peary, no fim, usou macacos hidráulicos capazes de levantar centenas de toneladas e um sistema de trilhos de aço para levar o meteorito até seu navio. Após o carregamento, eles viajaram para Nova York, onde Peary esperava vender os espécimes para financiar futuras expedições ao Polo Norte. And this meteorite fragment arrived in the Brooklyn Navy Yard in October of 1897. O próximo dilema logístico era o transporte do meteorito do porto até o museu. A operação criou um tumulto nas ruas de Nova York. You can't have a 28-horse team coming up Broadway without having a lot of attention. And certainly there was a lot of consternation because 34 tons traveling in this tight of a mass puts a tremendous stress on your subway systems, on everything underneath. Os 3 pedaços do meteorito de Cape York estão agora seguramente guardados no museu, não provocando sérios estragos à infraestrutura de Nova York. Aparentemente, também não causaram estragos quando atingiram os lençóis de gelo da Groenlândia. Estudos científicos mostram que parece não existir uma cratera de impacto, de modo que o meteorito deve ter explodido antes de atingir a Terra, provocando uma chuva de fragmentos sobre as geleiras. Sob circunstâncias diferentes, o meteoro de Cape York poderia ter produzido uma cratera como esta. Folks, you're looking at Meteor Crater.
50,000 years ago, a light from the eastern sky grew into a brilliant meteor. This meteorite, weighing several 100,000 tons, 150 feet in diameter, came in at 40,000 miles an hour. And just to give you an idea how fast that is, if you were to get on an airplane in Los Angeles, you would be in New York City in 4 minutes. This crater is now 550 feet deep and almost 2 3/4 miles in circumference. To give you an idea just how big that is, picture, if you will, 20 football games being played simultaneously on the floor of the crater while 2 million people watch on the sides. If the Washington Monument was standing on the floor right now, we'd be eye level to the very top of it. A cratera do meteoro, no Arizona, é a cratera de impacto melhor preservada e mais bem estudada do planeta, rica de informações sobre a mecânica dos grandes impactos. Well, this tremendous classroom, the prime users of this as a classroom were the astronauts. And they went in and out and all around and understood this crater, and then when they went to the moon they could understand the craters there. Mas, menos de um século atrás, ninguém sequer tinha certeza de que um meteorito havia formado a cratera do meteoro. Muitos achavam que sua origem era vulcânica, mas Grove Cal Gilbert, chefe do Centro de Pesquisa Geológica norte-americano e o mais respeitado geólogo de sua época, já suspeitava em 1891 que a cratera do meteoro era uma cratera de impacto. Nativos haviam encontrado ferro meteorítico nas planícies em torno da cratera. Gilbert então decidiu procurar dentro dela pelo meteorito que a havia criado. They couldn't find any evidence of a magnetic material in there. So based on this, he concluded that it was not a meteorite impact crater. Gilbert supôs, por fim, que a lava de uma cadeia vulcânica próxima entrara em contato com um lençol d'água subterrâneo, produzindo uma explosão de vapor que teria criado a cratera. And once G.K. Gilbert said that basically sealed the question for a long time. Isso até que Daniel Monroe Barringer soube da cratera. Barringer fizera fortuna em mineração e estava em busca de um bom investimento. Contrariando os especialistas, seus instintos lhe diziam que um meteorito havia formado a cratera e ele iria encontrá-lo. Barringer e sua família compraram a cratera em 1902. They filed a claim on the crater as a place where they might be able to make money mining iron ore. O que ele realmente estava procurando era um pedaço de ferro mais ou menos do tamanho da cratera que acabaria tornando-o ainda mais rico. Mas enquanto procurava em vão por seu meteorito, Barringer passou as décadas seguintes coletando evidências de dois fatos aparentemente incompatíveis. Primeiro, o de que esta era uma cratera de impacto, e segundo, o de que não existia meteorito algum. Ele encontrou várias pequenas esferas de ferro e níquel, a assinatura de um meteorito. Em buracos perfurados no fundo da cratera, ele encontrou lama rica em ferro e níquel. Continuava descobrindo pequenos meteoritos de ferro, mas não a pedra gigante que estava buscando. So for many, many years, he spent the time drilling here and digging here, attempting to find the meteorite and see if they couldn't get something worthwhile from it. In the end, they ran out of money. Barringer morreu em 1929 sem conseguir provar sua teoria. Os cientistas duvidavam da hipótese de Barringer. Eles reconheciam que pequenos meteoritos realmente se chocam contra a Terra, mas não viam provas de que os grandes também a atingiam. Nenhuma cratera na superfície da Terra. Nada de pedaços de ferro gigantes sobre o solo. Eles imaginavam que grandes corpos não conseguiam atravessar a atmosfera terrestre. Mas uma misteriosa ocorrência na Sibéria, conhecida como Evento Tunguska, acabaria fazendo os cientistas reexaminarem a tese dos impactos. Em 30 de junho de 1908, sismógrafos do mundo todo indicaram que algo poderoso fizera a Terra tremer na Rússia.
No entanto, levaria mais 19 anos até que uma expedição científica alcançasse a remota área do impacto. Lá, os pesquisadores ficaram surpresos com as descobertas. The nearest eyewitnesses were a family in a tent about 25 miles out from the epicenter. They were thrown out of the tent, knocked unconscious. 3.100 quilômetros quadrados de floresta devastada. Árvores derrubadas em uma área circular que emanava de um centro cujo terreno se tornara pantanoso. Provas de um grande incêndio, mas nenhum meteorito. Os cientistas determinaram que aquilo que havia atingido a Sibéria o fizera com a força de mais de 20 milhões de toneladas de TNT, o equivalente a 1.500 bombas de Hiroshima. Mas eles também concluíram, com base em evidências físicas e relatos de testemunhas, que o objeto se partira em pedaços no céu em razão da pressão da atmosfera. Quando corpos viajando em velocidades astronômicas atingem a Terra ou sua atmosfera, eles podem ser pulverizados. Surgia, então, uma explicação para o destino do meteorito de Barringer. A resposta estava no ar. When the meteorite hit, most of it just vaporized or melted, and this was thrown up in the air. It all went up in a great cloud in the air and then fell back down. And then within that debris, we also find little pieces of metal that have been melted, tiny, smaller than BBs, little pieces of metal. O meteoro de Barringer se transformou em gás ferroso quando nos atingiu há 50 mil anos, e a força desse gás em expansão moldou a cratera. If you stop something instantly that's going 7 miles a second, there's more than enough energy to turn the entire object into gas. If you start with a meteorite that's this big and you turn it into gas, it's suddenly bigger than the whole room, and it just takes everything out of the way with it, and so it blows a hole in the ground. A prova estava no solo da cratera do meteoro. Só faltava alguém capaz de reunir todas as evidências. E esse homem foi o geólogo Gene Shoemaker. Nos anos 60, Shoemaker iniciou uma jornada para aprender o máximo sobre as crateras de impacto. E essa jornada começaria na cratera do meteoro. Let's look now and see what happens during an impact. Shoemaker, que iria se tornar um dos mais celebrados cientistas de sua época, tinha estudado crateras de impacto nuclear em Nevada. Agora, tentava confirmar, utilizando evidências físicas no local, que a cratera de Barringer era de fato uma cratera de impacto. One day I persuaded him that he really should stop by and see Meteor Crater, and I think that was a turning point for Gene. He looked at Meteor Crater and he said, "That's just like the craters in Nevada, except it's bigger." And he was able to extrapolate the similarities from one to the other, and it told him a lot about impact cratering. Sintetizando o trabalho de cientistas que o precederam, Shoemaker estudou as pedras da cratera do meteoro em um microscópio. When you smack quartz with an impact very, very hard, it causes the quartz crystals to turn into new minerals. So quartz turns into a mineral called coesite, which turns into a mineral called stishovite. Shoemaker sabia que apenas um meteorito podia produzir a compressão necessária para transformar o quartzo nesses novos minerais. A cratera do meteoro tinha de ser uma cratera de impacto. Gene Shoemaker started to map the crater geologically, to understand the structure of the crater, to understand what had happened to the rocks when the meteorite hit. He really codified the understanding of the way this crater worked. Shoemaker comprovou que a teoria estava correta e sabia que, se a cratera do meteoro era uma cratera de impacto, deviam existir outras. Mas os cientistas não acreditaram nele. Gene told everyone that the Earth was covered with craters. Se Shoemaker estivesse certo e o mundo fosse coberto de crateras de impacto, por que ninguém as tinha notado antes? Onde elas estavam? E a maior de todas as dúvidas estava por vir. Foi uma delas a assassina dos dinossauros?
Jim Shoemaker comprovou sem deixar dúvidas que a cratera do meteoro era uma cratera de impacto. Então, começou a procurar no mundo todo pelas centenas de outras crateras que, para ele, tinham de estar escondidas na superfície do planeta. Talvez crateras até maiores que a do Arizona. Ele estava certo de que a Terra, como a Lua, era coberta de crateras de impacto. Mas a maioria dos cientistas discordava dessa teoria, apoiando-se na ausência de óbvias e grandiosas crateras como as lunares. Nos anos 60, a fim de provar que a comunidade científica estava errada, Shoemaker viajou até Nördlingen, na Alemanha, uma cidade medieval localizada na imensa bacia de Ries, muito parecida com uma cratera. Many geologists were convinced that it was a volcanic crater. But Gene suspected the Ries Basin as an impact crater, and he suspected it for quite a while. Se fosse de fato a cratera de impacto de um meteorito, seria enorme. Olhando de cima, de uma das formações mais altas dentro da cratera de 25 quilômetros de diâmetro, sua borda ao longe fica praticamente invisível. Existem 99 vilas espalhadas pelo solo da cratera. Enquanto estudava a bacia de Ries, Shoemaker esperava reunir provas que confirmassem sua teoria. A primeira coisa que ele e um colega fizeram foi colher amostras da borda, em busca dos minerais em que o quartzo se transforma após um grande choque, a verdadeira assinatura de um grande impacto. Isso lhes diria com certeza se estavam ou não diante do que procuravam. No dia seguinte, Shoemaker estava passeando pelas ruas de Nördlingen quando parou em frente à catedral da cidade. Diante dele estava a maior amostra de quartzo transformado que ele seria capaz de imaginar. Gene walked up to St. George's Cathedral and he said, "This is Suevite. It was built out of impact glass." And that was just truly awesome to anyone who studied impact. And I thought, where is Gene's pick? He mustn't knock a block off of the corner of that. Feita de quartzo transformado pelo choque, extraído da cratera mais de 500 anos antes, a própria igreja era a prova que Shoemaker buscava. Nördlingen fica dentro de uma antiga cratera de impacto, criada por uma colisão há cerca de 15 milhões de anos. A cratera é tão grande e tão antiga que praticamente ninguém a percebia. A apenas 1 hora de carro a sudoeste, outra cratera de impacto menor se esconde do observador a olho nu. Tem apenas 3 quilômetros de diâmetro e ninguém a havia notado também. Então, por que essas crateras de impacto não acabaram tão bem definidas como as que existem na Lua? Por 2 razões: a atmosfera terrestre e lava. The moon does not know how to erase impacts. They're still there, all the way from the beginning of the solar system. The Earth, though, likes to clean herself up. Erosion takes place, weathering, wind erosion, rain. Mas não é apenas a erosão. A crosta terrestre flutua em um dinâmico manto de rocha derretida, que move continentes inteiros em pedaços chamados de placas. Com o tempo, esse processo, chamado de placas tectônicas, produz cadeias montanhosas e vulcões. E apaga e erode traços como as crateras. Somente quando o homem deixou a Terra, a extensão das crateras de impacto se tornou evidente. Imagens de aviões e satélites comprovaram, por fim, que Jim Shoemaker estava certo. A Terra estava recoberta de crateras de impacto. Foram encontradas crateras em todos os continentes, disfarçadas por traços geológicos e pelo tempo. No início dos anos 80, novas técnicas de imagem, combinadas à
aceitação da teoria de que o impacto de um cometa ou asteroide gigante extinguiu os dinossauros, alimentaram uma caçada global pela grande cratera resultante desse evento catastrófico. Será que essa famosa teoria finalmente encontraria sua prova mais forte? Entra em cena o geólogo Allen Hildebrand. Em 1978, Hildebrand soube de uma estrutura gigante de 200 quilômetros de diâmetro na península de Yucatán. Geólogos que estudavam e mapeavam essa parte do solo oceânico para a petrolífera mexicana Pemex publicaram um ensaio identificando essa grande estrutura, próxima da vila de Chicxulub, como uma possível cratera de impacto. You could see an interesting structure on the Yucatan Peninsula. And it certainly looked like it might be a crater. And so this, of course, piqued my interest. I eventually found some samples that had been sent to the University of New Orleans from drilling that was done in the 1970s. And I did a separation, and there were shock quartz grains. And so this, of course, indicated that it was, in fact, a large impact crater. Além do quartzo transformado, outra evidência-chave era a fronteira KT, a estreita camada de solo espalhada por todo o planeta que Walter Álvares notara que continha altos níveis de irídio. The iridium layer turns out to be greatest in the region as you approach the region around Mexico. There are areas where it is yards and yards thick of breccias and all kinds of broken up rock. Something major happened there, and fast. Além dos sinais usuais de impactos, como o quartzo transformado, as evidências sugerem que a cratera Chicxulub surgiu na mesma época da extinção dos dinossauros. Hildebrand comparou sua pesquisa com informações colhidas por terceiros e, como Shoemaker fizera na cratera do meteoro, concluiu que Chicxulub provocou a extinção. Com a descoberta de Chicxulub, a antes radical ideia de que um monstro espacial fizera os dinossauros desaparecerem ganhou maior aceitação. Mas nem todos concordam que a cratera é a prova cabal. A professora Gerta Keller, de Princeton, acredita que Chicxulub é muito pequena para ter provocado tamanho estrago. Not all the species went extinct right at that boundary. And there seemed to be a gradual diminishing of diversity through the several million years before the KT boundary and the iridium anomaly. Keller afirma ter encontrado fósseis acima da fronteira KT, sugerindo uma taxa maior de sobrevivência. A evidência física que resistiu em nosso conturbado planeta por 65 milhões de anos continua aberta a interpretações. Mas, se é verdade que asteroides e cometas causaram tanta devastação na Terra, será que eles também trouxeram outras coisas menos catastróficas? A vida, por exemplo? Antártida. 14 milhões de quilômetros quadrados de gelo e neve. Lar apenas dos mais resistentes. Onde a temperatura média é de menos 18 graus Celsius. É este ambiente extremamente hostil que cientistas exploram em busca de tesouros geológicos, procurando, sobretudo, meteoritos. If you go to exactly the right places, you can find hundreds of meteorites. Meteorites are concentrated in certain places in Antarctica by the movements of the ice sheets over hundreds of thousands of years. A crosta de manchas negras que costuma se formar em meteoritos quando eles atravessam a atmosfera terrestre também os torna bastante visíveis na planície Antártida. A topografia em certos lugares impede que as pedras sejam cobertas de gelo e neve. It's as if these meteorites are in a deep freeze. In Antarctica, they can be preserved for up to, as far as we now know, up to at least 2 million years.
William Cassidy sugeriu a exploração da região em busca de meteoritos nos anos 70, após cientistas japoneses terem encontrado diversas pedras espaciais. O plano de Cassidy, o programa de busca de meteoritos na Antártida, foi tão bem sucedido que pesquisadores retornaram à região praticamente todos os anos desde 76, coletando centenas de meteoritos. Os cientistas cobrem cada metro dos campos de gelo, buscando a próxima grande descoberta, e cada achado é processado de acordo com um rígido protocolo. We then very carefully, with sterilized tools, pack that meteorite away into a bag and then go on to find the next one. De lá, os meteoritos são enviados ao Laboratório Espacial Johnson em Houston, Texas. Meteorites are shipped frozen the entire way, and we put them directly in a freezer in our labs. They're eventually moved into a nitrogen cabinet where the samples are dried out under controlled conditions. Usando equipamentos de proteção para evitar a contaminação biológica, os técnicos fazem amostras, classificam e armazenam os meteoritos. Em 1996, uma dessas pedras, um grande meteorito chamado ALH 84001, colhido mais de 10 anos antes na Antártida, tornou-se a pedra mais importante da história. This meteorite had some glass inclusions in it, and when they picked those glass particles out and degassed them by heating, they got a sample of the Martian atmosphere. A comprovação de que existia a atmosfera de Marte dentro da rocha veio após a comparação com análises da missão Viking, que havia trazido amostras da atmosfera do planeta no início dos anos 70. Esta era uma rocha de Marte. Um antigo e imenso impacto de meteorito em Marte teria aparentemente feito materiais do planeta voarem pelo espaço e, por fim, colidirem com a Terra. Mas não era por isso que o ALH 84001 era tão importante. Esta rocha acabaria se tornando o centro de uma tempestade de mídia que iria polarizar a comunidade científica. If this discovery is confirmed, it will surely be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered. The simplest explanation to us is that they are the remains of Martian life. Em 1996, cientistas concluíram que esta antiga rocha parecia conter evidências de marcianos. Not living organisms, but the fossilized and chemical remains of ancient Martian life. And that's why this meteorite has become the center of research over the years. A evidência incluía elementos químicos formados pelo colapso de bactérias, cristais de óxido ferroso que são formados na Terra por bactérias e, o mais interessante, o que pareciam ser fósseis. There are tiny little objects within this meteorite that can only be seen with a high-powered electron microscope that look like fossilized single-celled organisms, fossil bacteria. Os cientistas que estudavam a rocha determinaram que, com notícias tão impactantes quanto a de fósseis de outro planeta, eles precisavam levar seus resultados a público. After studying it for better than 2 years, the team decided, okay, it's time to lay this hypothesis out to the scientific community. You know, we were overwhelmed with the reaction. It affected everyone from the highest levels of science down to the man or woman on the street. Because everyone can relate to, are we alone? Desde o primeiro anúncio, alguns cientistas expressaram ceticismo sobre se o ALH 84001 prova a existência de vida extraterrestre. The original ideas have been now tested for over a decade, and a lot of the original ideas didn't hold up. Some of them may still have a little bit of life left in them, and depending on who you are, that's either enough to make you sure that the theory is right, or
basically the proof that says it's not right. After 8 years, we as a research team still feel that our original lines of evidence stand. We may not be able to prove that this meteorite does or does not contain evidence of ancient Martian life. The evidence is hard to interpret and is so subtle that we may not know. Mas outra ideia, postulada inicialmente no século XIX, acabou sendo energizada pela discussão criada pelo ALH 84001. A noção de que a vida na Terra pode ter vindo do espaço. Essa teoria é chamada de panspermia. Uma das versões de panspermia sugere que asteroides e cometas podem ter trazido à Terra os blocos de construção da vida. Organic molecules form in interstellar clouds, and they form very complex structures, perhaps sugars, amino acids, nucleotide bases. The organic molecules get into comets, and comets hit planets like the Earth and dump these chemical building blocks of life onto a planet. Onde, talvez, eles possam ter evoluído para criar a vida. Mas existe uma versão mais radical da panspermia que diz que a vida já existe no espaço e lá evolui até ser transportada intacta para os planetas. Once that first living system came into existence, then the incredible survival properties of bacteria takes care of the rest. It would be virtually impossible to destroy microbial life. It would just carry on. E se a vida se plantou no nosso planeta muito tempo atrás, isso ainda está acontecendo? Poderiam os meteoritos, até mesmo os microscópicos, estar espalhando patogênios biológicos por nossa atmosfera, criando doenças, introduzindo novas formas de vida agora mesmo? You've got to entertain, contemplate the possibility that microorganisms are coming onto the Earth, even at the present time, on a day-to-day basis. A velocidade com que teorias radicais como a da panspermia são comprovadas pode ser impressionante. Nos anos 90, Jim Shoemaker tentou convencer o mundo de que corríamos o perigo de sofrer um inevitável e catastrófico impacto. Mas só quando tivemos uma amostra bem clara de tal impacto, as pessoas ouviram. No final do século XX, a ideia de que antigas colisões de asteroides e cometas haviam acontecido na Terra já ganhava maior aceitação. Graças à teoria do geólogo Ellen Hildebrand e ao trabalho do geólogo Jim Shoemaker. Shoemaker já havia provado que a Terra sofrera regularmente o impacto de grandes corpos no passado. E então, iniciara uma nova cruzada. Ele sentia que a Terra poderia, mais uma vez, colidir com um objeto não identificado em um futuro próximo. Para muitos, seus temores pareciam mais ficção científica que ciência. Os especialistas concordavam que grandes colisões haviam acontecido no passado, mas as chances de algo nos atingir no futuro próximo pareciam minúsculas, já que as colisões eram muito raras. Sem desanimar, Shoemaker, sua esposa Caroline e o astrônomo David Lead começaram a mapear os grandes corpos presentes no sistema solar. In 1993, they were out at the telescope, continuing their survey. They took photographs. And Caroline Shoemaker was looking at these photographs the next day after they had been developed and discovered the strangest looking object that she had seen. Caroline Shoemaker parecia ter descoberto um cometa amassado. I couldn't understand why it would look like someone had stepped on a ball. Why it should be so completely weird. I turned to Jean and said, I think you should look at this. O que eles descobriram foi uma fileira de fragmentos de cometas, alguns com diâmetro de mais de 1,5 km, viajando perigosamente perto da poderosa força gravitacional de Júpiter. And Gene Shoemaker right away thought that it had been catastrophically disrupted.
And that turned out to be true. 9 months before discovery, that comet passed within 20,000 kilometers of Jupiter's cloud tops. Close enough that Jupiter's gravity ripped it apart. Just 2 years later, it would go again to a very close approach with Jupiter. Only this time, it would get so close to Jupiter that it would actually collide with it. O impacto que se aproximava com os fragmentos do cometa, batizado de Shoemaker-Levy 9, deu a Shoemaker a chance de provar sua teoria. Afinal, aquele poderia ser o impacto do milênio. Mas nem mesmo Shoemaker estava certo da proporção do impacto. There's a fighting chance to get a lot of very exciting science, but I hope everyone will remember there's also a chance that we will see very little. Our range of uncertainty is so wide. Keep your fingers crossed. Let's hope they're as big as the Space Telescope observations permit them to be, and then we should have a lot of exciting science to report. No início, todos imaginavam que o gigante gasoso Júpiter poderia simplesmente absorver o impacto à medida que o cometa começava a se aproximar do planeta em 16 de julho de 94. Então, as gigantescas nuvens de impacto começaram a surgir. I'll never forget the look on Gene's face when we're sitting there and he says, "You mean they saw plumes?" Look! Yeah, that's it. Oh my God! That's it. Look at that! Look at that! Then came the picture from the Hubble Space Telescope. No one had thought that these impacts were going to leave huge, dark, black splotches all over Jupiter's southern hemisphere. From "you ain't gonna see nothing" to "these are the most obvious markings ever seen on Jupiter since Galileo first turned his telescope to Jupiter in 1610. All that change took place within a couple of days. It was just an amazing time. To Gene and to me, the most significant thing about the impact of SL9 on Jupiter was the fact that it proved that small bodies do hit planets. Gene was probably the most excited person on the planet. When those impacts occurred, it was the culmination of his dreams. Yes, it was wonderful. Shoemaker produziu praticamente sozinho uma mudança de paradigma no modo como vemos a relação da Terra com o espaço. Da visão de processos internos e fechados para a de bombardeios catastróficos. No rastro do Shoemaker-Levy 9, laboratórios públicos e privados começaram a procurar por objetos próximos da Terra, os chamados NEOs. Grandes corpos que poderão atingir a Terra em pouco tempo. The NEAT program, or the Near Earth Asteroid Tracking, they'll look for things that people haven't found before. Once they're found, they'll try to identify what sort of orbits they are on, whether they're perhaps an asteroid or a comet. We kind of would like to know if anything's headed our way. Ballonios is the Lowell Observatory Near-Earth Asteroid Search, and our goal is to find asteroids that can come close to the Earth. Our primary tool for the asteroid search is this Schmidt telescope. It's a 24-inch telescope, and its real strength is its wide field capability. Este telescópio faz uma sequência de fotos em certo trecho do céu para mapear as áreas mais prováveis de produção de asteroides e cometas. If we find something that is changing position from image to image, then we become interested in it. And with sufficient positions, the orbit becomes better and better known. And finally, the orbit is known well enough that we can tell whether or not there's any possibility of it ever colliding with Earth. It took 200 years to find 100,000 asteroids, of which 90,000 actually were found in the last 10 years. Mas existe uma árdua tarefa pela frente. Estima-se que ainda restam 100 mil objetos para serem encontrados.
e qualquer um deles poderia se chocar com a Terra. Agora, estamos começando a investir em tornar nosso sistema solar mais seguro. Mas os astrônomos ainda têm tanto céu para pesquisar que entre 20 mil eventos catastróficos pode já estar a caminho. If you put all of that into one body or distributed bodies and hit the Earth with that, I think we're talking about the kind of event that's associated with mass extinctions of species on Earth. Now, there's really and truly a global catastrophe. It might not take out the human race, but it would certainly be very bad times. Em 18 de julho de 1997, pouco após o terceiro aniversário do impacto do Shoemaker Live 9 com Júpiter, Gene Shoemaker morreu em um acidente de carro na Austrália. I think we can make an argument that Gene Shoemaker was the most important planetary scientist in the 20th century. And I think the reason is that he put it all together. It's not that he discovered everything, but that he put it all together. He took the idea that the Earth has had this violent history of impact that framed the development of life on this planet. Como Shoemaker deixou claro o perigo que estamos correndo, o que devemos fazer a respeito? Todos os dias, observadores armados de telescópios e computadores monitoram o céu em busca de objetos próximos da Terra, os NEOs, que podem criar pânico se colidirem com a Terra. Here we are living in the 21st century, and we're looking at a period during which the number of asteroids on Earth-crossing orbits has grown exponentially, really, through the result of surveys of the sky. So you can delete that. Quando eles localizam algo assustador, o essencial é descobrir se o objeto está a caminho da Terra. Em outras palavras, calcular sua órbita e descobrir para onde ele está indo. As regras orbitais podem ser claras, mas não duram para sempre. Asteroids have chaotic orbits that can only be predicted for perhaps 100-200 years or so. A gravidade, colisões e uma série de outras condições que nós sequer conhecemos podem pôr cometas e asteroides em nosso caminho ou afastá-los de nós. It's not possible to say definitively decades in advance for a newly discovered object where it will hit even or definitively if it will hit or not. We put a probability on it. Mas, se a probabilidade é suficientemente alta e a data do impacto está próxima, é preciso que nós, como espécie, tomemos providências. Unlike earthquakes or tornadoes or hurricanes or other kinds of natural disasters, this may be the only one that we can actually do something about to prevent. We might be able to intercept the object and modify the orbit in order to have it avoid hitting the Earth. All you need to do is to keep two objects from occupying the same space at the same time. And we know the Earth's going to go around the sun in its regular annual path. And we just want to make sure that when we pass through this area of space, the asteroid comes a little before or a little bit after us. Especialistas estão desenvolvendo maneiras de desviar um objeto próximo da Terra. Muitos pensam simplesmente que explodir esses corpos no espaço resolverá o problema do impacto. Mas isso iria apenas criar uma nuvem de objetos menores, mas ainda perigosos. Já uma ogiva nuclear pode de fato ser útil. We send up a spacecraft topped with a nuclear missile. What we want to do is to set off the explosion so that the shock wave would move the thing just a little bit, just nudge it a bit. You don't need a great deal of impulse to move a small body if you discover it very early. If we can find them far enough in advance, then technology will come to our aid and we'll be able to do something about them. E há outras ideias. Uma proposta, chamada de CAPS, sigla em inglês para Sistema de Proteção contra Asteroides e Cometas, sugere o uso de lasers montados em naves espaciais para alterar a trajetória dos NEOs. Essas naves iriam, teoricamente, patrulhar o sistema solar, engajando-se possivelmente em missões de exploração de asteroides e coordenando-se com observatórios com base na Lua para a contínua pesquisa dos objetos próximos.
Mas será que esses projetos são apenas ficção científica? Podemos agir a tempo se encontrarmos um objeto voando em nossa direção? Uma missão provou que poderíamos agir para deter um asteroide antes que ele nos encontre. Em 1996, a NASA lançou um ambicioso projeto, a nave espacial NEAR, cuja missão era estudar um asteroide de perto, intimamente. O alvo? O asteroide Eros. Um asteroide próximo da Terra, descoberto em 1898. Muito embora o Eros não ameaçasse atingir a Terra, era um alvo grande e relativamente próximo. Administrado pelo Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins para a NASA, esse seria o primeiro exame próximo e prolongado de um asteroide. Mas a espaçonave NEAR não fez um trajeto direto até o Eros. Ela também voou bem perto de outro asteroide, fotografando-o. O Matilda, de 55 quilômetros de diâmetro, em 1997. A missão envolvendo o Matilda foi o mais próximo encontro de uma espaçonave com um asteroide até então. Mas esse recorde logo seria quebrado quando a NEAR partiu para realizar sua missão principal. O Eros, um asteroide de classe S que se encontra na região interna do cinturão de asteroides. The NEAR-Shoemaker spacecraft was launched in order to go into orbit around the asteroid Eros. And this allowed us to determine what the asteroid looked like, how much cratering it has, what the surface was like, and also to study its gravity field, which indicated kind of what was beneath the surface. Em 14 de fevereiro de 2000, 4 anos após o lançamento e a 360 milhões de quilômetros da Terra, a nave NEAR ficou cara a cara com o asteroide Eros. A NEAR viu um corpo de 35 quilômetros de extensão e 13 de largura, com um alto desfiladeiro de 110 metros de altura e aparência semelhante à de uma batata. A missão também revelou crateras de impacto. Este asteroide teve diversos encontros com outros asteroides. A nave NEAR foi rebatizada de NEAR-Shoemaker, em homenagem ao geólogo que dedicara parte tão grande de sua carreira ao estudo de asteroides e cometas. Mas após a realização de todo o mapeamento e das fotografias da superfície, a NEAR-Shoemaker tinha uma última tarefa a realizar. Não fazia parte do plano original, mas assim que os cientistas concluíram sua pesquisa inicial, eles se perguntaram se seria possível pousar no asteroide. The mission controllers fired its thrusters, brought it in, fired its thrusters and slowed it down so that it settled onto the surface. Fotografias mostram a dramática descida. São as imagens de mais alta resolução já obtidas de um asteroide. And no one quite believed this would happen. We all desperately hoped it would happen, but no one quite believed that we could do that. Mas mesmo na superfície, a nave ainda não estava desligada. We did in fact get some signals back from the spacecraft lying on the surface of the asteroid. It's just amazing. A nave NEAR-Shoemaker continua pendurada ao Eros até hoje. Em uma inversão cósmica, a missão NEAR-Shoemaker provou que nós podíamos atingir um asteroide. O primeiro passo para nos tornarmos capazes de tirar um deles do nosso caminho. The NEAR-Shoemaker mission was a precursor and showed that techniques that we would use to land on the surface were already mastered. Cada missão científica e educativa nos deixa mais perto de resolver o grande problema da potencial colisão com Neos. There is still the threat of cosmic disaster hanging over our heads, but since we've become aware of this threat in the last 30 or 40 years, we've made huge advances to assess the problem, to find the asteroids, and to develop technology that will in the future help us to mitigate the problem for good. O próximo impacto capaz de destruir uma cidade pode acontecer daqui a 10, 100, até mesmo 1000 anos. Quando acontecer, provavelmente já estaremos preparados para ele, em razão da velocidade de crescimento de nossa compreensão da ameaça.
Os últimos 50 anos foram um período de rápidas e excitantes mudanças. Há meio século, sequer tínhamos certeza de que os grandes impactos aconteciam. Não sabíamos que nosso planeta está repleto de crateras provocadas por eles. Hoje, fazemos a contagem dos monstros espaciais e monitoramos seus movimentos. Graças ao trabalho de cientistas como Jim Shoemaker e outros antes e depois dele, nós abraçamos a ciência para explicar o estranho fenômeno celestial dos meteoros, cometas e asteroides. Após séculos observando com um olhar supersticioso um céu vagamente ameaçador, podemos finalmente olhar para ele com algum sentido de compreensão e talvez segurança. When I look up in the sky, more than anything, I have a feeling of awe. I tend to think that man is just here for a very short time. We haven't been here very long, and I don't know if we'll be here for very long, but it's probably one of the most exciting periods I could have asked to live in. Se os cientistas tentam tornar nosso cantinho do céu um pouco mais seguro, nada do que eles fazem diminui nosso deslumbramento em relação aos fenômenos celestes. Eles são deuses, afinal. Esses estranhos visitantes extraterrestres que às vezes fazem chover vida e morte sobre nós. Mas, na maior parte do tempo, iluminam nosso céu.